Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Gênesis 35, 16 a 18, diz assim: Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Graças a Deus pela sua palavra, amém? Pai, abençoa a meditação do coração do teu servo, para que haja proveito para as nossas almas nessa noite. E que ao sairmos daqui, sejamos encorajados a abençoarmos aqueles a quem o Senhor nos deu. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmão. Eu participei algumas semanas atrás do 4º Congresso da Missão Vida, e lá eu ouvi um pastor Samuel Vieira, da Igreja Presbiteriana de Goiânia. A mensagem dele me inspirou a escrever essa série aqui para vocês. E na sua mensagem, ele falava desse livro aqui, Coração Selvagem, de John Eldredge. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas não tinha dado muita importância, até que eu ouvi a mensagem do reverendo Samuel. Aí eu pedi o Marcos, Marcos, você está aqui? Marcos, a Mariane? Está aqui? Não está? Ah, está lá atrás, né? Isso, beleza. Esse livro aqui tem lá na livraria do Marcos, é publicado pela CPAD, e aí ele trouxe para mim, em 2 dias eu li. É tão bom que não deu nem trabalho de ler, foi numa tacada só. E aí, como tem muita coisa, não dá numa mensagem, então eu vou explorando pouco a pouco. E eu recomendo, se você quiser, se você gostar do assunto, recomendo você comprar. Talvez o Marcos tenha que ter mais um estoque aí, viu, Marcos? Manda trazer aí um estoque bom aí. Bem, irmãos, quero falar hoje sobre dando identidade aos seus filhos e filhas. O nosso texto aqui fala de uma troca de nomes, certo? Olha, o nome de uma pessoa na nossa cultura é geralmente composto de nome e sobrenome. Por exemplo, eu me chamo Edilson Botelho Nogueira. Então, Edilson é o nome fantasia, podia ser qualquer um outro, né? Poderia ser João, Paulo, Roberto. O primeiro nome que eu recebi, já falei, foi Gladstone, porque a gente morava perto da Guiana Inglesa. Aí um amigo do papai encheu a paciência, ninguém vai saber nome estrangeiro, ficou Edilson. Aí, Botelho é o nome da minha mãe, Nogueira é o nome da minha família paterna. Então, o meu nome diz de onde eu vim e quem são os meus pais, quer sejam eles biológicos ou adotivos. Eu tenho um RG, que me identifica como cidadão, e um CPF, que me identifica como contribuinte. Mas na cultura oriental, o nome descreve a pessoa. Lá no Oriente Médio, quando os pais davam nome aos filhos, eles tinham algumas coisas em mente. Por exemplo, eles contemplavam o temperamento, as marcas físicas ou condições de nascimento. Então, por exemplo, a gente passa pela Bíblia por alguns nomes. Esaú, por que ele tem esse nome? Porque ele nasceu peludo. Esaú significa peludo. Edom significa vermelho, porque quando ele nasceu ele era vermelhinho. Raquel recebeu esse nome que significa ovelha, por causa da delicadeza. Débora significa abelha, por causa da sua docilidade. Descreve o temperamento.
Alguns homens receberam seus nomes por causa de uma circunstância de nascimento. Por exemplo, Moisés tem esse nome porque ele foi tirado da água. O nome Moisés significa tirado da água. Berá, junto ao poço. O nascimento se deu junto ao poço. Baraque significa tempestade. No dia que ele nasceu, uma baita tempestade caía. Algumas crianças, quando nasciam, recebiam nomes que refletiam, por exemplo, o caráter de Deus. Por exemplo, o nome Josué significa Deus salva. Rafael significa Deus cura. Alguns pais chegavam a profetizar o destino de seus filhos, dando-lhe nomes, por exemplo, como Xobeque, proeminente, Azã, forte, Pedro, pedra. Então, por essas razões, o nome era um tesouro inestimável. Não era só um som, era um símbolo, uma síntese da pessoa. Mas aqui a gente está percebendo no texto de Gênesis que um nome poderia não ser usado o resto da vida. Uma experiência importante podia mudar o nome de uma pessoa. E isso aconteceu. Por exemplo, Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Noemi virou Mara, Simão virou Pedro. O nosso texto em Gênesis fala de um menino que recebeu 2 nomes diferentes em questão de minutos. Ele mudou de nome, ele nem ficou sabendo, mas ele mudou de nome nas primeiras horas do seu nascimento. Quem é essa criança? A criança é o filho de Jacó e Raquel. Bom, essa é uma história de amor de Jacó e Raquel. Deixa eu falar para você se você não sabe, ou se você não lembra. Jacó encontrou Raquel na casa do tio dele, Labão. Um pouco antes desse encontro, Jacó tinha enganado seu pai para receber a bênção de primogenitura, fingindo ser Esaú, o primogênito. Quando o Esaú verdadeiro percebeu o golpe do irmão, quis matar Jacó, e Jacó fugiu de casa. Quando ele chegou na casa de Labão, ele encontrou Raquel e ficou perdidamente apaixonado por ela e quis se casar. Então, quando Jacó ficou sabendo o preço do casamento, é o seguinte: 7 anos trabalhando de graça para o tio dele e o futuro sogro. Ele falou, tudo bem, a menina vale a pena. Aí trabalhou 7 anos de graça. No dia do casamento ele botou o terno, aquela festa, música, dança, vinho, muito vinho. No dia seguinte, da noite de núpcias, ele descobriu que ele tinha sido enganado por todo mundo, e a mulher com quem realmente ele tinha casado era Lia, a irmã mais velha de Raquel. Agora, para ter Raquel, Labão falou, você tem que trabalhar mais 7 anos. E aí, você não tem dúvida de um homem que ama uma mulher e trabalha 14 anos por ela, certo? Você não tem dúvida de que a grande paixão de Jacó foi Raquel. Desse amor nasceram 2 garotos. O primeiro é José e o segundo é esse menino do nosso texto aqui. Bom, o que é que está implícito nessa passagem? Que o parto de Raquel foi muito difícil. A Bíblia diz que ela sofreu muito durante o nascimento do menino. A parteira, para animar Raquel, dizia assim, coragem, vai nascer um menino. A Bíblia diz que Raquel estava morrendo, mas antes de morrer, ela deu um nome ao menino. E o nome que ela deu ao garoto foi Benoni. E depois disso ela morreu. Jacó está lá do lado de fora. Ele está acompanhando os gritos de dor da sua amada Raquel, mas ele não pode fazer nada. Então, finalmente a parteira sai com o recém-nascido nos braços, dizendo, toma que o filho é teu. E ele já tem nome. Raquel deu o nome dele de Benoni.
Jacó toma a criança nos braços, olha para ele e, para surpresa de todo mundo, ele muda o nome do menino. Benoni, não. Benjamim. Por que não Benoni? Porque Jacó sabe o que um nome pode fazer com a vida de um menino. Benoni significa filho da minha dor. Jacó sabe por experiência própria o que significa carregar um nome que é um estigma. Jacó significa enganador, trambiqueiro, aquele que puxa o seu tapete. Agora imagina Jacó respondendo a chamada na classe. Chegava o número 9, sou eu, quem? Trambiqueiro. Olha só. Imagina Jacó tentando namorar alguém na vila. Ele chega, oi, tudo bem? A menina fala, tudo bem, como é teu nome? Traidor. O quê? Não, mas é só o nome, eu sou uma boa pessoa. Mas infelizmente, irmãos, Jacó fazia jus ao nome. Ele enganou Esaú. Ele enganou o seu pai se fazendo passar por Esaú. Ele tentou enganar o tio dele no negócio das ovelhas. Ele estava sempre fugindo depois de uma trapaça. Então ali, ele olha o seu filho nos braços e fala, Benoni não, você não vai carregar esse estigma. Eu vou lhe dar um nome que eu mesmo gostaria de ter recebido. Benjamim significa filho da minha mão direita. Diga comigo, filho da minha mão direita. Irmãos, isso muda tudo na vida daquele garoto. Porque agora, para onde ele for, ele vai dizer assim, pergunta meu nome. Você quer saber meu nome? Como é teu nome? Meu nome é Benjamim. Nesse dia, Jacó traçou um destino. Porque a Bíblia diz que dar nome é dar identidade. E dar identidade é revelar o caráter. E o caráter traça um destino. Você sabe, no Jardim do Éden, Deus trouxe os animais diante de Adão para que ele desse nome às criaturas. E Deus não corrigiu nenhum nome que o Adão deu. O nome que ele deu ficou sendo o nome deles. E é dessa atribuição de dar nomes que veio a autoridade para abençoar os filhos. Então, observe, quando a gente lê o livro de Gênesis, o momento mais esperado dos filhos dos patriarcas é a bênção do pai. Porque ali, na bênção, eles sabem qual é o destino que os aguarda. Quais são os caminhos pelos quais eles vão trilhar. Por isso, Jacó queria a bênção de Isaac, o seu pai, CQC, a qualquer custo. Porque a bênção se tornava um destino. Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Nesse texto de Gênesis 49, Jacó, já velho, já lá no fim da sua vida, ele reúne toda a sua família, todos os seus filhos. E finalmente Jacó vai dar nome aos seus filhos. Jacó vai abençoar seus filhos. Ele vai dar identidade a seus filhos. Os rapazes estão ansiosos. O que será que o meu pai vai dizer de mim? Qual vai ser o destino da minha vida? Por que caminhos eu vou trilhar? E aí, diante daquele frenesi, daquela ansiedade toda, Jacó se levanta e diz, Rúben, você é meu primeiro filho, você é a expressão da minha força. Você pode imaginar o que significa um garoto ouvir do seu pai dizer, você é minha força. Judá, a sua mão esmagará os seus inimigos. Judá é como um leão, imagine só.
Ele sai de lá com o peito cheio. Meu pai me disse que eu sou um leão. Zebulon, você vai morar nas zonas da praia do mar. No território dele estarão os portos. Puxa, meu pai me transformou num grande navegador. Eu vou ser um grande comerciante. Meu pai profetizou isso. Dan será juiz do povo, como se fosse uma só tribo. Asher terá fartura de mantimento. Naftali é elegante, como uma gazela solta nos campos. E como fala bonito esse menino! Quando ele diz José, José como um ramo cheio de frutas, um ramo frutífero junto à fonte. E finalmente Benjamim. Benjamim está esperando, ele é o último da fila. Mas quando Jacó pronuncia o seu nome, Benjamim, filho da minha mão direita, você é como um lobo. Imagina como esse garoto vai sair de lá, como esse moço, esse homem vai sair de lá. Meu pai confia em mim. Dar nome é dar identidade. Identidade gera um estilo de vida, um caráter que traça um destino. Irmãos, isso é tão importante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Que Jesus, que é Deus, e sabia que era Deus, ele também precisou ser confirmado pelo Pai. Olha que interessante. No dia do seu batismo, estão lembrados? Em Mateus capítulo 3, se você abre a sua Bíblia em Mateus 3, está lá. O texto diz, eis que uma voz do céu que dizia, o Espírito Santo veio em forma de uma pomba e uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho a minha alegria. Irmãos, movido por esta declaração do Pai, Jesus está pronto para enfrentar 40 dias de fome e de sede no deserto. Está pronto para ser tentado pelo diabo. Agora, o que Deus fez com seu Filho, Deus espera que cada um de nós, homens e pais, façamos por nossos filhos. Porque uma identidade revela o destino. Agora, prestem atenção comigo, vocês pais que estão aqui na frente, qual é a identidade que você e eu estamos dando para os nossos filhos? Olha só, eu não estou perguntando qual é o nome e o sobrenome que vocês deram a eles, porque isso não muda muito na vida deles. A pergunta é a seguinte, qual é o destino que vocês vão dar aos filhos de vocês? Que bênção você e eu, nós reservamos para os nossos filhos? Que destino estamos traçando para eles? A pergunta é, quando é que eles vão saber que direção tomar e qual o propósito que eles vão ter na vida? Eu não estou dizendo que vocês devem determinar a profissão ou a carreira dos seus filhos. Eu estou dizendo que eles precisam saber quem são antes de escolher uma carreira e uma profissão. Que tipo de identidade nossos filhos esperam receber de nós, os pais? Preste atenção. Quando uma criança nasce, os médicos olham os órgãos genitais e dizem, menino, menina. Bom, isso é fácil. O difícil é dar masculinidade e feminilidade aos nossos filhos. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se você não guardar nada do que eu falar daqui para diante, guarde isso que eu vou falar. Eu aprendi aqui com John Eldredge. Masculinidade é outorgada pelo pai. Ou seja, um menino só vai aprender o que é ser homem na companhia de um homem, de preferência seja o seu pai, ou na companhia de outros homens, de vários homens. Mulheres
não podem ensinar masculinidade porque Deus estabeleceu que esse papel é dos pais. É o homem da casa que ensina isso. Quando um menino nasce, o que é que ele ouve primeiro? Quais são as primeiras coisas que um menino ouve quando ele nasce? Ele ouve a sua mãe dizendo: meu bebezinho, queridinho da mamãe, meu chuchuzinho, bilu, 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 meu algodãozinho doce, e por aí vai. Dali um pouco o menino cresce. O que ele vai ouvir da mãe? Menino, você vai cair desse muro, você vai se machucar, não tome chuva, você vai ficar resfriado, você está mal agasalhado, vai passar frio. Agora, irmãos, no que isso ensina o que é masculinidade? Nada. A função da mãe é proteger o filho. E isso é bom por algum tempo. Mas para ter um homem dentro de casa é preciso mais do que proteção. É preciso vencer desafios. E esse é o papel do pai. Arrancar o filho da proteção da mãe e levá-lo a um mundo de aventuras onde ele possa encontrar a resposta à pergunta mais importante de um menino: pai, quem sou eu? Pai, quem sou eu? Toda criança nasce com uma pergunta no coração. A pergunta do menino é essa: pai, será que eu dou conta? Pai, será que eu consigo? Pai, eu sou homem bastante para fazer o que é preciso ser feito? Pai, será que eu tenho coragem suficiente para vencer? Você já se perguntou para que serve um homem? Bem, algumas mulheres diriam que o homem serve para matar barata, especialmente as voadoras. Outras diriam: o homem serve para consertar coisas que não funcionam dentro de casa. Outras diriam: o homem serve para levar o cachorro para passear na hora da novela, assim eu fico livre. Mas a Bíblia tem uma ideia muito diferente para que serve um homem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o verso 26. Aí você vai saber para que serve um homem. Em Gênesis capítulo 1, Deus está dizendo: vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. E Deus diz: tenha ele domínio. Leia comigo esse pedaço. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Um dos reflexos de Deus na raça humana é que o homem foi criado para dominar, para governar, para conquistar, para construir, para prosperar. Irmãos, é como se Deus estivesse dizendo a Adão: meu filho, olha, o planeta é todo seu, pode explorar à vontade, comece aqui no jardim, o meu jardim, mas há muito mais lá fora esperando por você, começa aqui. Irmãos, isso explica porque os meninos amam brigar uns com os outros. Já reparou como que menino é? Só vive no chute, no empurrão, não é verdade? É uma coisa impressionante. Ninguém ensina isso, mas é uma atração. Os garotos amam brigar uns com os outros.
Eles amam subir em árvores, subir nos telhados, descer a rua num carrinho de rolemã. Ou seja, meninos amam viver perigosamente. Para os meninos, o importante é fazer qualquer coisa, desde que haja algum grau de risco. Então, meus irmãos, isso é de fábrica, sabia? Isso é de fábrica. Foi assim que Deus nos fez. Quando Deus fez o homem e deu a ele um planeta para explorar, para dominar, nós nascemos assim, sedentos de aventura. John Eldredge diz, aqui no seu livro, Coração Selvagem, que todo homem nasce com 3 desejos no coração. O primeiro desejo é o desejo de ter uma causa pela qual lutar. O segundo desejo é o desejo de uma grande aventura para viver. E o terceiro é uma mulher para conquistar. Agora, se esse pressuposto for verdadeiro, então nós podemos entender por que existem milhões de homens nesse mundo completamente entediados com a vida. Alguns chegaram num ponto que estão tão ricos, eles nem ligam mais para a riqueza que acumularam, porque a vida literalmente deixou de ter sentido para eles. O que é que houve? São homens que vegetam, porque não encontram uma causa legítima pela qual devem viver. A aventura se foi, eles se sentem tão protegidos de qualquer risco nos seus escritórios, que a maior aventura que eles podem experimentar é atravessar de carro numa balsa de Santos para o Guarujá. Olha, que perigo. E como eles encaram as mulheres? Homens se utilizam das mulheres, compram mulheres de todos os tipos, mas são incapazes de conquistar o coração e o amor delas. Quem é responsável por ensinar um menino a ser homem? Um outro homem. Seu pai. Quem é que vai ensinar um menino a ter uma causa pela qual lutar? Em que batalha esse garoto deve se envolver? Quem vai dizer isso? O seu pai. Aqui, em Coração Selvagem, John Eldredge conta numa experiência que um dia ele estava ensinando os seus filhos a escalarem uma montanha. Então ele estava acompanhando a escalada numa rocha do Samuel, um de seus filhos. E aí Samuel chegou a uma parte da rocha que tinha uma pequena saliência. E isso o deixava exposto. E ele ficou com medo, começou a chorar. E o pai lá de baixo disse: tudo bem, filho, você pode descer, a gente vai tentar isso outro dia. Mas o garoto lá de cima, aos prantos, disse: não, pai, eu quero fazer isso agora. Então John subiu até onde ele estava, deu um empurrão para passar aquela saliência da rocha, e ele foi pouco a pouco. Vai, filho, vai. E aí ele chegou lá em cima da rocha. Passado alguns minutos, eles desceram, e John estava ajudando outros filhos a subir. Quando eles estavam lá em cima, o John falou para o Samuel: valeu, Samuel, você é uma fera. Quando eles desceram, John estava arrumando as coisas para o outro filho subir. O Samuel chegou para ele e falou: ô pai, eu fui mesmo uma fera lá em cima, não fui? Essa é a pergunta de todo menino. Pai, você acha que eu consigo? Você acha que eu dou conta? Sou homem o bastante para tentar isso? Irmãos, antigamente os pais faziam isso de uma maneira muito natural. Um pescador ensinava o seu filho a pescar. Cedinho, saía de madrugada.
Aliás, eu tenho uns exemplos aqui da nossa igreja, com a família aqui que é dedicada ao mar. Eles contam, saí de madrugada, cedinho, 4 horas da manhã. Um agricultor ensinava seu filho a lavrar a terra. Um boiadeiro ensinava seu filho a cuidar do rebanho. Um marceneiro ensinava seu filho a fazer móveis. Irmãos, onde é que os garotos estão aprendendo a ser homens hoje em dia? Na frente do computador, irmãos. No videogame, dentro de um ringue virtual, num carro de corrida virtual, num soldado virtual, combatendo uma guerra virtual. Quem está dando identidade aos nossos filhos? Alguns pais terceirizam a masculinidade de seus filhos. Eles os mandam para a aula de karatê e judô. Acontece, irmãos, que não é da aprovação do instrutor de karatê ou judô, não é dessa aprovação que eles estão precisando para se sentirem homens. Eles precisam da sua aprovação. Irmãos, Deus nos deu a honra e o privilégio de ensinar nossos filhos a serem homens, amém? E precisamos fazer isso quanto antes, porque nos nossos dias a sociedade está vivendo a síndrome da abstinência da masculinidade. Ser homem hoje está quase virando caso de polícia, irmão. Está quase virando caso de polícia. Depois que o STF legitimou o que eles chamam de a união estável homoafetiva, você quase tem que pedir licença para ser homem. Agora estão tentando fazer passar uma lei que criminaliza quem acha que o homossexualismo é um comportamento pecaminoso. Agora apareceu o tal do kit gay, você ouviu falar? Estão trabalhando no kit gay, cujo propósito é ensinar a ver como normal o comportamento lésbico e gay entre crianças do 6º ao 9º ano. O seu filho sabe que ele é homem. Ele sabe disso através de você. Que identidade você tem dado ao seu filho? Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme do Gladiador. Conta a história de um comandante espanhol chamado Máximos, que por sua coragem e heroísmo chamou a atenção do imperador Marco Aurélio. E Marco Aurélio resolveu fazê-lo o seu sucessor. Cômodos, que é o filho de Marco Aurélio, quando sabe que o pai está pensando nisso, mata o pai, condena Máximos à morte, manda matar o filho e a esposa e a mulher do Máximos. Só que o Máximos escapa e vai parar numa, numa companhia de gladiadores. Ele aprende, a lutar, e essa trupe aí vai crescendo nos jogos até que ele vai lutar em Roma, quando já é imperador o Cômodos. Só que o Cômodos não sabe que ele é o Máximos. E o Máximos vai ganhando várias lutas, até que um dia o imperador desce da tribuna e quer saber, porque ele sempre luta com uma máscara. E o diálogo é mais ou menos assim. O imperador diz: a sua fama é merecida, espanhol. Nunca houve um gladiador à sua altura. O garoto insiste que você é a encarnação de Heitor, ou Hércules. Qual é o seu verdadeiro nome? Você tem um nome? E o Máximos diz: meu nome é Gladiador. E vira as costas para o imperador. E o imperador diz: como você se atreve a dar-me as costas, seu escravo? Tire o seu elmo e diga o seu nome. E nesse momento, Máximos se vira, tira o seu elmo, mostra a sua cara e diz, sem titubear:
Meu nome é Máximos Décimos Merídios, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marco Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e eu terei a minha vingança nesta vida ou na próxima. Mas quanto tempo leva para um homem ter essa identidade? Quantas batalhas ele teve de lutar para chegar a isso? Só verdadeiros homens podem ensinar meninos a serem homens. Irmãos, quando um menino puder falar assim: como é que tu te chamas? Benji. Meu nome é Benjamin, filho da mão direita do meu pai. Eu herdei de meu pai a fé no Deus da aliança, e eu serei como ele, príncipe com Deus, pela causa da verdade, mais que um vencedor, por meio do meu Redentor. Aí você saberá que há um homem sendo forjado. Amém? Paulo dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando seu filho puder dizer: Cristo vive em mim, você saberá finalmente: meu filho tem uma identidade. E as meninas? Você pensou que eu ia deixar elas de fora? Nada. Agora vamos à missão dos pais para com as meninas. Eu falei de homem, né? Vou falar de menina. A feminilidade de nossas filhas esperam a nossa confirmação. Toda menina, segundo Eldredge, nasce com uma pergunta no coração. E a pergunta é: eu sou bonita o suficiente para você gostar de mim? Sou cativante o suficiente para você se interessar por mim? Será que eu vou ser prioridade para alguém nesse mundo? Essa é a pergunta das meninas. Pai, eu sou bonita o suficiente para você? Quando eu estava preparando essa mensagem, a Márcia entrou no escritório e me perguntou o que eu estava lendo. Eu falei: filho, eu estou lendo um livro aqui que me ensina como compreender a mulher. Ela imediatamente falou: não perca seu tempo, meu querido. Você nunca vai conseguir entender uma mulher. Mas o fato é que toda mulher nasce com uma programação escrita por Deus. E nessa programação ela nasce para fazer diferença no mundo, amém? Gostou disso, né? Essa diferença ela faz quando ela se torna uma esposa e uma mãe. E olha, mesmo como solteira, ela pode fazer diferença no mundo se ela tiver respondida dentro dela a seguinte pergunta: que valor tenho eu? Quem vai se interessar por mim pelo que eu sou, não pelo meu corpo? O que eu preciso fazer para que alguém perceba o meu quilate? E é aqui que o papel do pai é insubstituível na vida da filha, porque é o pai quem diz quem a menina é. Se essa pergunta não for respondida a tempo, uma menina poderá ser levada a dar o que tiver a qualquer um que passe e lhe ofereça uma migalha de atenção, uma esmola de interesse,
um fragmento de valor. É triste ver quando muitos pais se calam diante da pergunta de suas filhas. Muitos ignoram, outros as violentam, destruindo qualquer sonho e desejo de fazer diferença no mundo. Por que é que muitas adolescentes, irmãos, engravidam na adolescência, no colégio, na faculdade, entregam seus corpos antes mesmo de que compreenderem o que significa o sexo? No fundo, era a pergunta que não foi respondida pelo pai. Feminilidade não é uma questão genital. Feminilidade está no coração. Feminilidade é atribuição de valor. E esse valor é responsabilidade do pai outorgar. Sabe como isso é feito? Você pode falar, pastor, como é que eu faço? Primeiro lugar, anote aí. Toda menina precisa ser e espera ser admirada, aplaudida, adorada pelo pai. Porque esse reconhecimento a fará esperar pelo homem certo, que vai conquistar o coração dela. Amém? Pais, façam suas filhas saberem pela boca de vocês que elas são as mulheres mais lindas do mundo depois da mãe delas. Isso não vai dar problema. Elogiem as pequenas coisas, como elas se vestem, como se comportam, como estudam. Diga a elas que o mundo precisa de mulheres como elas. Amém? Pais, beijem suas filhas. Abracem suas filhas. Deixem que elas saibam, pelo homem mais confiável debaixo do céu, o quanto elas são valiosas para você e para Deus. Filhas que sabem que são preciosas aos olhos do seu pai, jamais vão se entregar na mão de qualquer garoto que pisque para elas. Elas não se sentem a perigo, de jeito nenhum. E elas estão mandando um recado para os rapazes. Você vai ter que lutar por mim, garoto. Sabe por quê? Não vem com a cantada barata, não, porque eu sei quanto eu valho. Eu sei quanto eu valho. Segunda coisa, mostre atenção a elas. Diga a elas que depois de Deus elas são a prioridade na sua vida. Dar atenção significa mostrar a elas o quanto você se importa com elas. Eu li para vocês uns meses atrás um poemazinho pequenininho falando para ser maravilhosa. Não sei se você lembra disso. Uma menina dizendo assim: meu pai sempre diz que eu sou maravilhosa. Eu acredito nisso, ela disse. Porque a Sara diz que para ser maravilhosa eu teria que ter cabelos longos e claros, como os dela. E eu não tenho. Para ser maravilhosa, a Janete disse que eu tinha que ter dentes brancos e perfeitos como os dela. E eu não tenho. A Jéssica disse que para ser maravilhosa, eu não poderia ter sarda no rosto. E eu tenho. O Zé Mário disse que para ser maravilhosa, eu teria que ser a menina mais inteligente da classe. E eu não sou. A Vânia disse que para ser maravilhosa, você tem que morar na casa mais bonita, no condomínio mais luxuoso da cidade. E eu não moro. O Antônio Carlos disse que para ser maravilhosa, você precisa vir de uma família perfeita. E eu não venho. Mas sabe, todas as noites meu pai entra no meu quarto, me abraça e diz: minha filha, você é maravilhosa e eu te amo.
que esse pai sabe é que a sua filha nasceu para fazer diferença no mundo. Essa programação está no coração dela, está no propósito de Deus. Mulheres são a melhor recompensa debaixo do céu para os homens. Mulheres que nasceram para fazer diferença. E está na Bíblia, melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Se caírem um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não há quem o levante. Terminando, olha para mim aqui. Que identidade você tem dado a seus filhos e filhas? Que nome você pretende dar aos meninos e meninas que Deus colocou sob seu cuidado? Pais, os seus filhos sabem que há uma causa pela qual eles devem viver, lutar e morrer se preciso for? Sabem disso? Sabem eles que há mais na vida do que estudar, trabalhar, comprar, usufruir, envelhecer? Sabem eles? O que é que um menino ou uma menina entende quando o pai chega e diz assim: ó, você tem que entrar na faculdade, hein? A sua vida agora é estudar, estudar, estudar. Esqueça a igreja, esqueça a célula, não perca tempo com a devocional, não perca tempo com o ministério. Agora é o seguinte, é vestibular, vestibular, vestibular. Irmão, sabe o que isso está ensinando, irmãos? Que a fé cristã é para ser vivida quando nada mais importante estiver acontecendo na sua vida. Está claro isso, irmãos? É isso que está dizendo. O que é que um pai deveria ensinar para marcar o destino do seu filho? Filho, filha, olha, estude. Faculdade está aí. Vestibular está aí. Estude muito. Corte a TV. Amém? Corte o MSN. Corte o cinema. Corte o shopping. Durma mais cedo, acorde mais cedo, mas nunca deixe a sua fé, a sua devocional, a sua igreja, porque sem ela você não fará diferença nenhuma nesse mundo. Isso é uma bênção. De quem nossos filhos vão aprender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De quem eles vão aprender? Que somente buscando o reino de Deus em primeiro lugar é que eles serão bem-sucedidos na vida. Benoni não. Benjamim, filho da minha mão direita. Amém? Chega. Não perca o próximo capítulo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa noite nós ficamos sabendo que somos chamados a um sagrado privilégio de dar nome aos nossos filhos. Só um verdadeiro homem pode dar identidade a um outro homem. Só um verdadeiro homem pode confirmar a feminilidade de uma mulher. E nessa noite, eu e meus irmãos somos chamados ao sagrado dever de dar uma identidade. E pela identidade, um destino. Nossos filhos esperam, filhos e filhas, esperam saber de nós quem eles são. E eu e meus irmãos estamos prontos. Somos fracos, falhos,
mas com a graça de Deus guiaremos nossos filhos e estenderemos nossas mãos sobre eles e daremos a eles a bênção de Cristo. Homens com H maiúsculo, cheios do temor de Deus. Mulheres cheias da graça de Cristo, da ternura de Cristo, que destilarão mel por onde passarem, o perfume de Cristo, porque sabem que são valiosas aos teus olhos e aos nossos olhos. Pai, dá-nos uma bênção para que possamos dar aos nossos filhos e filhas. Quero convidar nessa noite todo pai que está aqui, que quer receber de Cristo uma bênção para dar ao seu filho e à sua filha. Se você quiser isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. O que nós vamos fazer hoje é dizer: Pai, minhas mãos estão vazias, mas Cristo vai me dar essa bênção. E esta é a bênção que eu darei a meu filho e minha filha. Se você deseja isso, saia do seu lugar. Você que está na galeria, você aqui embaixo, e você entendeu que Deus confia em você para dar nome ao seu filho, à sua filha. Deus confia em você para dar um destino para o seu filho e para a sua filha. O mundo precisa de pais cheios do Espírito Santo, amém, irmãos? O mundo precisa de homens cheios do Espírito, que vão mudar a história do nosso país. Irmãos, a nossa história não muda lá em Brasília, não. A nossa história muda dentro da nossa casa, amém, irmãos? Porque o cidadão desta nação está na nossa casa, e nós vamos assumir um compromisso com Deus, de entregar ao país, de entregar ao mundo, homens cheios do Espírito de Deus, homens que saibam o que fazer, homens com uma causa para lutar, homens que não se envergonhem, que não tenham medo de enfrentar o perigo, homens que saibam conquistar uma mulher, saibam não usar, mas conquistar uma mulher e constituir uma família da aliança. Irmãos, Deus espera, eu sou pai de 2 meninas, Deus me chamou a essa responsabilidade, de fazer com que minhas filhas saibam que elas têm valor, não pelo que elas aparentam, mas pelo coração que Deus deu a elas, e Deus conta com cada um de nós, amém? Vou pedir agora a toda a igreja que se coloque em pé, e você estenda a sua mão direita para esses irmãos que estão aqui. Meu Pai, nesta hora eu e meus irmãos estamos aqui em um solene compromisso, porque a Tua palavra falou conosco. Senhor, a bênção que estava no coração de Jacó, quando ele olhou aquele menino e disse: Benoni não, Benjamim. E naquele nome estava toda a esperança daquela criança. E lá na frente, anos depois, ele sabia que ele recebia esse nome porque seu pai o considerava um lobo. E ele teve uma linda carreira porque seu pai tinha a bênção de Deus para ele. Agora, nesse momento, eu peço, meu Deus, enche a minha mão e a mão de cada um dos meus irmãos, homens aqui, de cada pai que está aqui. Ó Espírito Santo, Tu que conheces cada um de nós, dá-nos a sabedoria de dar nome aos nossos filhos, dá-nos a sabedoria de dar um destino para eles, dá-nos a sabedoria de encorajá-los, mostrar às nossas filhas o valor que elas têm, de mostrar aos nossos filhos de que eles podem, não com a sua própria força, mas com a força de Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. E de nós aqui, de nossos filhos, saiam homens valiosos e valorosos, homens de fé, homens com compromisso com Deus, homens que fujam do pecado, que fujam da anarquia, homens cheios do caráter de Cristo, que possam refletir Jesus perante a nação. E de nossas famílias saiam mulheres tementes a Deus, mulheres que saibam que podem fazer a diferença. E nesse sentido nós vamos transformar o mundo.
a partir do Evangelho em nossa vida. Pai, eu oro para que nessa noite o Senhor nos visite e encha a nossa mão da tua bênção, para que nossos filhos sejam abençoados. É a minha oração, em nome de Jesus.